6 de setembro. Meu querido Art, minhas notícias de hoje não são tão boas. Lucy esta manhã havia retrocedido um pouco. Há, no entanto, uma coisa boa que surgiu disso. A senhora Winsterra estava naturalmente preocupada com Lucy e me consultou profissionalmente sobre ela. Aproveitei a oportunidade e disse-lhe que meu amigo, mestre Van Helsing, o grande especialista, viria ficar comigo e que eu a colocaria sob seus cuidados junto comigo. Portanto, agora podemos ir e vir sem alarmá-la indevidamente, pois um choque para ela significaria morte súbita. Isto, no estado de fraqueza de Lucy, poderia ser desastroso para ela. Estamos cercados de dificuldades, todos nós, meu pobre amigo. Mas, por favor, Deus, passaremos por elas sem problemas. Se houver necessidade, escreverei, para que, se você não tiver notícias minhas, tenha como certo que estou simplesmente esperando por notícias. Apressadamente, seu sempre amigo, John Seward. Diário do Dr. Seward, 7 de setembro. A primeira coisa que Van Helsing me disse quando nos conhecemos em Liverpool Street foi: você disse alguma coisa da nossa jovem amiga ao amante dela? Não, eu disse. Esperei até ver você. Como disse no meu telegrama, escrevi-lhe uma carta simplesmente dizendo-lhe que você viria, pois a senhorita Winsterra não estava muito bem e que eu deveria avisá-lo se fosse necessário. Certo, meu amigo, disse ele. Muito bem. É melhor que ele ainda não saiba. Talvez ele nunca saiba. Rezo para que sim. Mas se for necessário, então ele saberá tudo. E meu bom amigo John, deixe-me alertá-lo. Você lida com os loucos. Todos os homens são loucos de uma forma ou de outra. E na medida em que você lida discretamente com seus loucos, lide também com os loucos de Deus, com o resto do mundo. Você não diz aos seus loucos o que você faz, nem por que o fez. Você não diz a eles o que você pensa. Então você deve manter o conhecimento em seu lugar, onde ele possa descansar, onde possa reunir sua espécie ao seu redor e procriar. Você e eu manteremos por enquanto o que sabemos aqui e aqui. Ele me tocou no coração e na testa, e depois se tocou da mesma maneira. Tenho pensamentos para mim neste momento. Mais tarde vou revelar para você. Por que não agora? Perguntei. Pode fazer algum bem? Podemos chegar a alguma decisão. Ele olhou para mim e disse: meu amigo John, quando o milho cresce, mesmo antes de amadurecer, enquanto o leite da sua mãe terra estiver nele, e a luz do sol ainda não tiver começado a pintá-lo com seu ouro, o lavrador puxa a orelha e esfrega-o entre as mãos ásperas e sopra a palha verde e diz para ele: olha, ele é um bom milho, vai dar uma boa colheita quando chegar a hora. Eu não havia entendido e disse a ele. Para responder, ele estendeu a mão e pegou minha orelha e puxou-a de brincadeira, como costumava fazer há muito tempo nas palestras, e disse: o bom lavrador lhe diz isso porque ele sabe, mas não antes. Mas você não encontra o bom lavrador desenterrando o milho, plantado para ver se ele cresce. Isso é para as crianças que brincam de criação e não para aquelas que fazem disso o trabalho da sua vida. Vejo você agora, amigo John. Eu semeei meu milho e a natureza tem seu trabalho a fazer para fazê-lo brotar. Se ele brotar, há alguma promessa e esperança até que a espiga comece a inchar. Ele parou, pois evidentemente viu que eu entendi. Depois prosseguiu gravemente: você sempre foi um estudante cuidadoso e seu livro de casos estava cada vez mais cheio que o resto, e confio que o bom hábito não falhou. Lembre-se, meu amigo, que o conhecimento é mais forte que a memória e não devemos confiar nos mais fracos. Mesmo que você não tenha mantido a boa prática, deixe-me dizer-lhe que este caso da nossa querida senhorita é um caso que pode ser, veja bem, eu digo que pode ser, de tanto interesse para nós e para os outros, que todo o resto pode não fazê-lo chutar a trave,
como diz o seu povo. Tome nota disso, nada é muito pequeno. Aconselho-o a registrar até mesmo suas dúvidas e suposições. Doravante, pode ser do seu interesse ver até que ponto sua suposição é verdadeira. Aprendemos com o fracasso, não com o sucesso. Quando descrevi os sintomas de Lucy, os mesmos de antes, mas infinitamente mais acentuados, ele pareceu muito sério, mas não disse nada. Ele levou consigo uma sacola contendo muitos instrumentos e drogas, a horrível parafernália de nosso comércio benéfico, como certa vez chamou, em uma de suas palestras, o equipamento de um professor da arte da cura. Quando entramos, a senhora Winsterra nos recebeu. Ela ficou alarmada, mas não tanto quanto eu esperava encontrá-la. A natureza, num dos seus estados de espírito benéficos, ordenou que até a morte tivesse algum antídoto para os seus próprios terrores. Aqui, num caso em que qualquer choque pode ser fatal, as coisas são tão ordenadas que, por uma causa ou outra, as coisas não pessoais, mesmo a terrível mudança na filha, a quem ela está tão ligada, não parecem alcançá-la. É algo parecido com o modo como a dama natureza reúne, em torno do seu corpo estranho, um envelope de algum tecido insensível, que pode proteger do mal aquilo que de outra forma prejudicaria pelo contato. Se este for um egoísmo ordenado, então deveríamos fazer uma pausa antes de condenar alguém pelo vício do egoísmo, pois pode haver raízes mais profundas para suas causas do que temos conhecimento. Usei meu conhecimento dessa fase da patologia espiritual e estabeleci uma regra segundo a qual ela não deveria estar presente com Lucy, nem pensar em sua doença mais do que o absolutamente necessário. Ela concordou prontamente, tão prontamente que vi novamente a mão da natureza lutando pela vida. Van Helsing e eu fomos levados ao quarto de Lucy. Se fiquei chocado quando a vi ontem, fiquei horrorizado quando a vi hoje. Ela estava horrível, pálida como giz. O vermelho parecia ter desaparecido de seus lábios e gengivas, e os ossos de seu rosto se destacavam. Sua respiração era dolorosa de ver ou ouvir. O rosto de Van Helsing ficou rígido como mármore, e suas sobrancelhas convergiram até quase tocarem o nariz. Lucy ficou imóvel e não parecia ter forças para falar. Então, por um tempo, ficamos todos em silêncio. Então, Van Helsing acenou para mim e saímos delicadamente da sala. No instante em que fechamos a porta, ele avançou rapidamente pelo corredor até a porta seguinte, que estava aberta. Então ele me puxou rapidamente com ele e fechou a porta. Meu Deus, ele disse, isto é terrível. Não há tempo a perder. Ela morrerá por pura falta de sangue, para manter o coração funcionando como deveria. Deve haver uma transfusão de sangue imediatamente. É você ou eu? Sou mais jovem e mais forte, professor. Devo ser eu. Então prepare-se imediatamente. Vou fazer minha bolsa. Estou preparado. Desci com ele e, enquanto íamos, ouvi uma batida na porta do corredor. Quando chegamos ao corredor, a empregada tinha acabado de abrir a porta e Arthur entrou rapidamente. Ele correu até mim, dizendo em um sussurro ansioso: Jack, eu estava tão ansioso. Li nas entrelinhas da sua carta e fiquei em agonia. O pai estava melhor, então corri até aqui para ver com meus próprios olhos. Esse cavaleiro não é o Sr. Van Helsing? Estou muito grato a você, senhor, por ter vindo. Quando pela primeira vez os olhos do professor pousaram sobre ele, ele ficou zangado com a sua interrupção naquele momento. Mas agora, ao perceber as suas proporções robustas e reconhecer a forte masculinidade jovem que parecia emanar dele, os seus olhos brilharam. Sem pausa, ele disse a ele enquanto estendia a mão: Senhor, você chegou a tempo. Você é o amante da nossa querida senhorita. Ela está mal, muito, muito mal. Não, meu filho, não vá assim. Pois de repente ele empalideceu e sentou-se.
numa cadeira quase desmaiando. Você deve ajudá-la. Você pode fazer mais do que qualquer outro vivo, e a sua coragem é a sua melhor ajuda. O que posso fazer? Perguntou Arthur, com voz rouca. Diga-me e eu farei isso. A minha vida é dela e eu daria a última gota de sangue do meu corpo por ela. O professor tem um lado fortemente humorístico e pude, a partir de conhecimentos antigos, detectar um traço de sua origem em sua resposta. Meu jovem senhor, não peço tanto assim, nem o último. O que devo fazer? Havia fogo em seus olhos e suas narinas abertas tremiam de intenção. Van Helsing deu-lhe um tapa no ombro. Vi, ele disse. Você é um homem, e é um homem que queremos. Você é melhor que eu, melhor que meu amigo John. Arthur parecia perplexo, e o professor continuou explicando, de maneira gentil. A jovem senhorita está mal, muito mal. Ela quer sangue, e sangue ela deve ter ou morrerá. Meu amigo John e eu nos consultamos, e estamos prestes a realizar o que chamamos de transfusão de sangue, para transferir das veias cheias de alguém para as veias vazias que anseiam por ele. John deveria dar seu sangue, pois ele é mais jovem e forte que eu. Aqui, Arthur pegou minha mão e torceu-a com força em silêncio. Mas agora que você está aqui, você é melhor que nós, velhos ou jovens, que trabalhamos muito no mundo do pensamento. Nossos nervos não estão tão calmos e nosso sangue tão brilhante quanto o seu. Arthur virou-se para ele e disse: se você soubesse o quão feliz eu morreria por ela, você entenderia. Ele parou com uma espécie de engasgo na voz. Bom rapaz, disse Van Helsing, em um futuro não tão distante, você ficará feliz por ter feito tudo por ela. Venha agora e fique em silêncio. Você deve beijá-la uma vez antes de terminar, mas então você deve ir e deve sair ao meu sinal. Não diga nada a madame, você sabe como é com ela. Não deve haver choque, qualquer conhecimento disso seria um deles. Todos subimos para o quarto de Lucy. Arthur, por orientação, permaneceu do lado de fora. Lucy virou a cabeça e olhou para nós, mas não disse nada. Ela não estava dormindo, mas estava fraca demais para fazer o esforço. Seus olhos falaram conosco, e isso foi tudo. Van Helsing tirou algumas coisas da bolsa e colocou-as sobre uma mesinha, fora de vista. Depois preparou um narcótico e, aproximando-se da cama, disse alegremente: agora, senhorita, aqui está o seu remédio. Beba como uma boa criança. Veja, eu te levanto para que engolir seja fácil. Sim, ela fez o esforço com sucesso. Fiquei surpreso com o tempo que a droga demorou para fazer efeito. Isto de fato marcou a extensão da sua fraqueza. O tempo parecia interminável, até que o sono começou a piscar em suas pálpebras. Por fim, porém, o narcótico começou a manifestar a sua potência e ela caiu num sono profundo. Quando o professor ficou satisfeito, chamou Arthur à sala e ordenou-lhe que tirasse o casaco. Depois acrescentou: você pode dar aquele beijinho enquanto eu trago a mesa. Amigo John, ajude-me. Portanto, nenhum de nós olhou enquanto ele se inclinava sobre ela. Van Helsing virou-se para mim e disse: ele é tão jovem e forte e de sangue tão puro que não precisamos desfibriná-lo. Então, com rapidez, mas com método absoluto, Van Helsing executou a operação. À medida que a transfusão prosseguia, algo como se a vida parecesse voltar às bochechas da pobre Lucy, e através da palidez crescente de Arthur, a alegria de seu rosto parecia absolutamente brilhar. Depois de um tempo, comecei a ficar ansioso, pois a perda de sangue estava afetando Arthur, por mais forte que fosse. Isso me deu uma ideia da terrível tensão que o sistema de Lucy deve ter sofrido, pois o que enfraqueceu Arthur apenas a restaurou parcialmente.
Mas o rosto do professor estava sério e ele estava de guarda, na mão, com os olhos fixos, ora no paciente, ora em Arthur. Eu poderia ouvir meu próprio coração bater. Atualmente, ele disse com a voz suave: "Não mexa nem um instante. É o suficiente. Você atende ele. Vou olhar para ela." Quando tudo acabou, pude ver o quanto Arthur estava enfraquecido. Fiz um curativo no ferimento e peguei seu braço para trazê-lo embora. Quando Van Helsing falou, sem se virar, o homem parecia ter olhos na nuca. O bravo amante, eu acho, merece outro beijo, que ele terá futuramente. E como já havia terminado a operação, ajustou o travesseiro à cabeça da paciente. Ao fazer isso, a estreita faixa de veludo preto, que ela parece sempre usar no pescoço, afivelada como a velha fivela de diamante que seu amante lhe dera, foi puxada um pouco para cima e mostrou uma marca vermelha em seu pescoço. Arthur não percebeu, mas pude ouvir o silvo profundo da inspiração, que é uma das maneiras de Van Helsing atrair emoções. Ele não disse nada naquele momento, mas virou-se para mim dizendo: "Agora desça ao nosso corajoso jovem amante, dele vinho do porto, e deixe-o deitar um pouco. Ele deve então ir para casa e descansar, dormir muito e comer muito, para que possa ser recrutado com aquilo que tanto deu ao seu amor. Ele não deve ficar aqui. Espere um momento. Posso presumir, senhor, que você está ansioso pelo resultado. Então traga com você que em todos os sentidos a operação foi bem sucedida. Você salvou a vida dela desta vez e pode ir para casa e fique tranquilo. Contarei tudo a ela quando ela estiver bem, e ela com certeza o amará mais pelo que fez." Quando Arthur saiu, voltei para o quarto. Lucy dormia suavemente, mas sua respiração estava mais forte. Pude ver a colcha mover-se enquanto seu peito se agitava. Ao lado da cama estava Van Helsing, olhando para ela atentamente. A faixa de veludo cobriu novamente a marca vermelha. Perguntei ao professor num sussurro: "O que você acha daquela marca na garganta dela? O que você acha disso?" "Ainda não examinei", respondi. Então comecei a soltar a faixa. Logo acima da veia jugular externa havia 2 perfurações, não grandes, mas de aparência pouco saudável. Não havia sinal de doença, mas as bordas estavam brancas e pareciam desgastadas, como se tivessem sido trituradas. Imediatamente me ocorreu que esse ferimento, ou o que quer que fosse, poderia ser o meio daquela manifesta perda de sangue. Mas abandonei a ideia assim que ela se formou, pois tal coisa não poderia acontecer. A cama inteira teria ficado encharcada, até ficar escarlate com o sangue que a garota deve ter perdido para deixar a palidez que tinha antes da transfusão. "Bem", disse Van Helsing. "Bem", eu disse. "Não consigo entender nada." O professor levantou-se. "Devo voltar para Amsterdã esta noite", disse ele. "Há livros e coisas lá que eu quero. Você deve permanecer aqui a noite toda e não deve perder sua visão dela." "Devo ter uma enfermeira?" perguntei. "Somos as melhores enfermeiras, você e eu. Você fica vigiando a noite toda. Certifique-se de que ela esteja bem alimentada e que nada a perturbe. Você não deve dormir a noite toda. Mais tarde poderemos dormir, você e eu. Voltarei o mais rápido possível. E então podemos começar." "Pode começar?" eu disse. "O que diabos você quer dizer?" "Veremos", ele respondeu, enquanto saía apressado. Ele voltou um momento, depois e colocou a cabeça dentro da porta e disse, com um dedo de advertência levantado: "Lembre-se, ela é sua responsabilidade. Se você a deixar e algum mal acontecer, você não dormirá bem no futuro." Diário do Dr. Seward, continuação, em 8 de setembro. Fiquei acordado a noite toda com Lucy. O opiáceo desapareceu ao anoitecer e ela acordou naturalmente.
Ela parecia um ser diferente do que era antes da operação. Seu ânimo estava até bom e ela estava cheia de vivacidade e feliz, mas pude ver evidências da prostração absoluta que ela havia sofrido. Quando contei à senhora Winsterra que o Dr. Van Helsing havia ordenado que eu me sentasse com ela, ela quase desprezou a ideia, destacando a força renovada e o excelente ânimo da filha. Fui firme, porém, e fiz os preparativos para minha longa vigília. Depois que sua criada a preparou para passar a noite, entrei, tendo entretanto jantado, e sentei-me ao lado da cama. Ela não fez nenhuma objeção, mas olhou para mim com gratidão sempre que eu encontrei seu olhar. Depois de um longo período, ela pareceu adormecer, mas com esforço pareceu se recompor e se livrar do sono. Era evidente que ela não queria dormir, então abordei o assunto imediatamente. Você não quer dormir? Não, estou com medo. Com medo de dormir? Por que então? É o benefício que todos desejamos. Aproveitei a oportunidade e disse: prometo que se vir qualquer evidência de pesadelo, vou acordá-la imediatamente. Ah, você irá? Ah, você vai mesmo? Como você é bom para mim. Então vou dormir. E quase ao ouvir a palavra, ela deu um profundo suspiro de alívio e recostou-se dormindo. Durante toda a noite, eu observei por ela. Ela nunca se mexia, mas dormia continuamente num sono profundo, tranquilo, vivificante e saudável. Seus lábios estavam ligeiramente entreabertos e seus seios subiam e desciam com a regularidade de um pêndulo. Havia um sorriso em seu rosto e era evidente que nenhum pesadelo havia perturbado sua paz de espírito. De manhã cedo, sua criada chegou e eu a deixei sob seus cuidados e voltei para casa, pois estava preocupado com muitas coisas. Mandei um pequeno telegrama para Van Helsing e para Arthur, contando-lhes o excelente resultado da operação. Meu próprio trabalho, com seus múltiplos atrasos, levou-me o dia todo para saudar. Já estava escuro quando pude perguntar sobre meu paciente, zoófago. O relatório foi bom. Ele esteve bastante quieto durante o último dia e noite. Chegou um telegrama de Van Helsing, de Amsterdã, enquanto eu estava jantando, sugerindo que eu deveria estar em Hillingham hoje à noite, pois seria bom estar disponível, e afirmando que estava saindo pelo correio noturno e se juntaria a mim no início da manhã. 9 de setembro. Eu estava muito cansado e esgotado quando cheguei a Hillingham. Durante 2 noites mal dormi e meu cérebro começava a sentir aquele entorpecimento que marca o esgotamento cerebral. Lucy estava acordada e de bom humor. Quando ela apertou minha mão, ela olhou atentamente para o meu rosto e disse: não fique sentado esta noite para você. Você está desgastado. Estou muito bem novamente. Na verdade, eu sou, e se houver alguém sentado, serei eu quem sentarei com você. Eu não discutiria o assunto, mas fui jantar. Lucy veio comigo e, animado pela sua presença encantadora, fiz uma excelente refeição e tomei alguns copos do mais excelente porto. Então Lucy me levou para cima e me mostrou um quarto onde uma lareira aconchegante ardia. Agora, disse ela, você deve ficar aqui. Deixarei esta porta aberta e a minha também. Vocês podem deitar-se no sofá, pois sei que nada induziria nenhum de vocês, médicos, a ir para a cama enquanto houvesse um paciente acima do horizonte. Se eu quiser alguma coisa, eu chamo você. Pode vir até mim imediatamente. Não pude deixar de concordar, pois estava cansado como um cachorro e não conseguiria me sentar se tentasse. Então, quando ela renovou a promessa de me ligar se quisesse alguma coisa, deitei no sofá e esqueci de tudo. Diário de Lucy Winsterra, 9 de setembro. Estou tão feliz esta noite. Tenho estado tão terrivelmente fraca que ser capaz de pensar e me movimentar é como sentir o sol depois de um longo período de vento leste, vindo de um céu de aço. De alguma forma, Arthur se sente muito, muito próximo de mim.
Parece que sinto sua presença calorosa em mim. Suponho que a doença e a fraqueza sejam coisas egoístas e voltem nossos olhos interiores e simpatia para nós mesmos, enquanto a saúde e a força dão rédea solta ao amor, e em pensamento e sentimento ele pode vagar por onde quiser. Eu sei onde estão meus pensamentos. Se ao menos Arthur soubesse, minha querida, se ao menos Arthur soubesse, minha querida, seus ouvidos devem formigar enquanto você dorme, assim como os meus ao acordar. Oh, o infeliz resto da noite passada, como dormi com aquele querido e bom Dr. Swart me observando, e esta noite não terei medo de dormir, já que ele está por perto e ao meu alcance. Obrigada a todos por serem tão bons comigo. Graças a Deus. Boa noite, Arthur. Diário do Dr. Swart, 10 de setembro. Tive consciência da mão do professor na minha cabeça e acordei num segundo. De qualquer forma, essa é uma das coisas que aprendemos no asilo. E como está o nosso paciente? Bem, quando a deixei, ou melhor, quando ela me deixou, respondi. Venha, vamos ver, disse ele. E juntos entramos na sala. A persiana estava baixada e fui levantá-la suavemente, enquanto Van Helsing caminhava, com seus passos macios e felinos, até a cama. Quando levantei a persiana e a luz do sol da manhã inundou a sala, ouvi o silvo baixo da inspiração do professor, e sabendo de sua raridade, um medo mortal percorreu meu coração. Quando passei, ele recuou e uma expressão de horror. Não precisava de reforço de seu rosto agonizante. Ele ergueu a mão e apontou para a cama, e seu rosto de ferro estava tenso e pálido. Eu senti meus joelhos começarem a tremer. Ali na cama, aparentemente desmaiada, estava a pobre Lucy, mais terrivelmente branca e pálida do que nunca. Até os lábios eram brancos e suas gengivas pareciam ter encolhido em relação aos dentes, como às vezes vemos num cadáver após uma doença prolongada. Van Helsing levantou o pé para bater com raiva, mas o instinto de sua vida e todos os longos anos de hábito o dominaram, e ele o pisou novamente suavemente. Rápido, ele disse, traga o conhaque. Voei para a sala de jantar e voltei com a garrafa. Ele umedeceu com ele os pobres lábios brancos, e juntos esfregamos a palma da mão, o pulso e o coração. Ele sentiu o coração dela, e depois de alguns momentos de suspense agonizante disse: não é tarde demais, bate embora debilitadamente, todo o nosso trabalho está desfeito, devemos começar de novo. Não há nenhum jovem Arthur aqui agora, dessa vez tenho que visitá-lo pessoalmente, amigo John. Enquanto falava, ele mexia em sua bolsa e tirava os instrumentos de transfusão. Eu tirei o casaco e arregacei a manga da camisa. Não havia possibilidade de um opiáceo naquele momento e não havia necessidade de um. E assim, sem demora, iniciamos a operação. Depois de algum tempo, também não pareceu pouco tempo, pois drenar o sangue de uma pessoa, por mais voluntariamente que seja dado, é uma sensação terrível. Van Helsing ergueu um dedo de advertência. Não mexa, disse ele. Mas temo que com força crescente ela possa acordar. Isso representaria perigo. Oh, tanto perigo. Mas vou tomar precauções. Darei uma injeção hipodérmica, de morfina. Ele procedeu então rápido e habilmente a executar sua intenção. O efeito sobre Lucy não foi ruim, pois o desmaio pareceu fundir-se sutilmente ao sono narcótico. Foi com um sentimento de orgulho pessoal que pude ver um leve tom de cor voltando às bochechas e aos lábios pálidos. Nenhum homem sabe, até experimentar isso, o que é sentir sua própria força vital sendo drenada para as veias da mulher que ama. O professor me observou criticamente. Isso servirá, disse ele. Já? Eu protestei. Você tirou muito mais do que arte. Ao que ele sorriu com um sorriso triste ao responder. Ele é seu amante e seu noivo. Ao que ele sorriu com um sorriso triste ao responder. Ele é seu amante e seu noivo. Você tem trabalho, muito trabalho a fazer por ela,
e pelos outros, e o presente será suficiente. Quando interrompemos a operação, ele atendeu Lucy enquanto eu aplicava a pressão digital na minha própria incisão. Deitei-me enquanto esperava que ele me atendesse, pois me sentia tonto e um pouco enjoado. Aos poucos, ele tratou meu ferimento e me mandou descer para pegar uma taça de vinho para mim. Quando eu estava saindo da sala, ele veio atrás de mim e meio que sussurrou: "Lembre-se, nada deve ser dito sobre isso. Se o nosso jovem amante aparecer inesperadamente como antes, não lhe direi nada. Isso ao mesmo tempo o assustaria, também o invejaria." Quando voltei, ele olhou para mim com atenção e disse: "Você não está muito pior. Entre na sala, deite-se no seu sofá e descanse um pouco. Depois tome muito café da manhã e venha aqui para mim." Segui suas ordens, pois sabia o quão certas e sábias elas eram. Eu tinha feito minha parte e agora meu próximo dever era manter minhas forças. Senti-me muito fraco e nessa fraqueza perdi um pouco do espanto pelo qual havia acontecido. Adormeci no sofá, no entanto me perguntando repetidamente como Lucy havia feito um movimento tão retrógrado, de como ela poderia ter sido drenada de tanto sangue sem nenhum sinal de onde mostrar isso. Acho que devo ter continuado meu deslumbramento em meus olhos, pois dormindo e acordando, meus pensamentos sempre voltavam para os pequenos furos em sua garganta e para a aparência irregular e exausta de suas bordas, por mais minúsculas que fossem. Lucy dormiu até tarde e, quando acordou, estava bastante bem e forte, embora não tanto quanto no dia anterior. Quando Van Helsing a viu, saiu para dar um passeio, deixando-me responsável com instruções estritas de que eu não a deixasse nem por um momento. Eu podia ouvir a voz dele no corredor, perguntando o caminho para o telégrafo mais próximo. Lucy conversou comigo livremente e parecia bastante inconsciente de que algo tivesse acontecido. Tentei mantê-la divertida e interessada. Quando sua mãe veio vê-la, ela não pareceu notar nenhuma mudança, mas disse-me com gratidão: "Devemos-lhe muito, Sr. Swart, por tudo que fez, mas agora você realmente deve tomar cuidado para não se sobrecarregar. Você também está pálido." Enquanto falava, Lucy ficou vermelha, embora apenas momentaneamente, pois suas pobres veias desgastadas não suportavam por muito tempo um fluxo inusitado na cabeça. A reação veio em palidez excessiva quando ela voltou os olhos implorantes para mim. Eu sorri e balancei a cabeça e coloquei meu dedo nos lábios. Com um sorriso, ela afundou entre os travesseiros. Van Helsing voltou algumas horas depois e me disse: "Agora vá para casa, coma muito e beba bastante. Torne-se forte. Eu fico aqui esta noite e vou sentar-me com a pequena senhorita. Você e eu devemos observar o caso e não devemos ter mais ninguém para saber. Tenho motivos graves. Não pergunte. Pense o que quiser. Não tenha medo de pensar até mesmo no que não é improvável. Boa noite." No correr, 2 criadas vieram até mim e perguntaram se elas ou alguma delas não poderiam sentar-se com Miss Lucy. Eles me imploraram que os deixasse, e quando eu disse que era desejo do Dr. Van Helsing que ele ou eu nos sentássemos, eles me pediram com bastante pena que intercedesse junto ao cavalheiro estrangeiro. Fiquei muito emocionado com a gentileza deles. Talvez seja porque eu estou fraco no momento, e talvez porque foi por causa de Lucy que sua devoção foi manifestada, pois repetidamente tenho visto exemplos semelhantes de bondade feminina. Voltei aqui a tempo para um jantar tardio, fiz minha ronda, tudo bem, e larguei isto enquanto esperava dormir. Está chegando. 11 de setembro. Esta tarde fui para Hellingham. Encontrei Van Helsing, de excelente humor, e Lucy muito melhor. Pouco depois de minha chegada, chegou um grande pacote do exterior para o professor. Abriu-o com muita impressão, presumido, claro, e mostrou um grande ramo de flores brancas. "Estes são para você, senhorita Lucy", disse ele,
Para mim? Ah, doutor. Sim, minha querida, mas não para você brincar. Estes são medicamentos. Aqui, Lucy fez uma careta. Não, mas eles não devem ser tomados em decocção ou em forma de náusea. Então você não precisa desprezar esse nariz tão encantador. Ou direi a meu amigo Arthur, quais infortúnios ele pode ter que suportar ao ver tanta beleza que ele então ama tanto distorcer. Ó, minha linda senhorita, que deixou aquele nariz tão lindo, todo reto de novo. Isso é medicinal, mas você não sabe como. Coloque-o na sua janela. Faça uma linda guirlanda e pendure-o no seu pescoço, para que você durma bem. Oh, sim, eles como a flor de lótus fazem com que seus problemas sejam esquecidos. Cheira tanto às águas do Lete e aquela fonte da juventude que os conquistadores procuraram nas Flóridas e o encontraram tarde demais. Enquanto ele falava, Lucy examinava as flores e cheirava-as, embora ela jogou no chão, dizendo com meio riso e meio desgosto: "Ó, professor, acredito que você está apenas contando uma piada para mim. Ora, estas flores são apenas alho comum." Para minha surpresa, Van Helsing levantou-se e disse com toda a sua severidade, o maxilar de ferro cerrado e as sobrancelhas espessas encostando-se: "Não brinque comigo. Eu nunca brinco. Há um propósito sombrio no que faço e aviso que você não me frustre. Tome cuidado, pelo bem dos outros, se não pelo seu próprio." Então, vendo a pobre Lucy assustada, como bem poderia estar, ele continuou com mais gentileza: "Ó, pequena senhorita, minha querida, não tenha medo de mim. Só faço para o seu bem. Mas há muita virtude para você nessas flores, tão comuns. Veja, eu mesmo os coloco no meu quarto. Eu mesmo faço a guirlanda que você usará. Mas silêncio, não há como contar aos outros que fazem perguntas tão curiosas. Devemos obedecer. E o silêncio faz parte da obediência. E a obediência serve para trazê-la forte e saudável, para os braços amorosos que esperam por você. Agora fique quieta um pouco. Venha comigo, amigo John, e você me ajudará a enfeitar a sala com meu alho, que vem de Hallen, onde meu amigo Vanderpool cultiva ervas em suas estufas de vidro o ano todo. Tive que telegrafar ontem, ou elas não estariam aqui." Entramos no quarto, levando as flores conosco. As ações do professor foram certamente estranhas e não encontradas em nenhuma farmacopeia de que eu já tenha ouvido falar. Primeiro ele fechou as janelas e trancou-as com segurança. Em seguida, pegando um punhado de flores, esfregou-as nas folhas, como se quisesse garantir que cada sopro de ar que pudesse entrar fosse carregado com o cheiro de alho. Depois, com o fio, esfregou todo o batente da porta acima, abaixo em cada lado e ao redor da lareira da mesma maneira. Tudo isso me pareceu grotesco, e logo eu disse: "Bem, professor, sei que o senhor sempre tem razão para o que faz, mas isso certamente me intriga. Ainda bem que não temos nenhum cético aqui. Ou ele diria que você está fazendo algum feitiço para impedir a entrada de um espírito maligno." "Talvez eu esteja," ele respondeu calmamente, enquanto começava a fazer a guirlanda que Lucy usaria no pescoço. Esperamos então enquanto Lucy fazia seu banheiro durante a noite, e quando ela estava na cama, ele veio e colocou ele mesmo a coroa de alho em volta do pescoço dela. As últimas palavras que ele disse foram: "Cuidado para não perturbá-la, e mesmo que o quarto pareça fechado, não abra a janela ou a porta esta noite." "Eu prometo," disse Lucy, "e obrigado a ambos 1000 vezes por toda a gentileza para comigo. Ó, o que eu fiz para ser abençoada com esses amigos." Ao sairmos de casa, Van Helsing disse: "Esta noite posso dormir em paz, e dormir o que quero. 2 noites de viagem, muita leitura no intervalo e muita ansiedade no dia seguinte, e uma noite para sentar sem piscar. Amanhã de manhã cedo me chama, e nos reunimos para ver nossa linda senhorita, muito mais forte para o meu feitiço, que tenho trabalhado."
Ele parecia tão confiante que eu, lembrando-me da minha própria confiança 2 noites antes e com o resultado funesto, senti espanto e um vago terror. Deve ter sido minha fraqueza que me fez hesitar em contar isso ao meu amigo, mas senti isso ainda mais, como lágrimas não derramadas.